Fala, meu amigo investidor. Hoje o papo é o seguinte: qual que é a postura do investidor de longo prazo em momentos de crise, quando uma ação na qual ele investe está passando por um momento um pouco mais delicado, um pouco mais turbulento? Esse investidor ele deve se amedrontar, vender o ativo, procurar outro ativo para substituir, ou deve, na verdade, olhar para os fundamentos da empresa, tentando identificar o valor intrínseco daquele ativo e, se é o caso, reforçar a posição olhando para o longo prazo. E para tudo isso a gente vai analisar o case da ISA CETIP, a famosa transmissão paulista. Pessoal, mas a nossa conversa aqui nesse canal é bastante franca, então se você é um investidor que tem um viés mais especulativo, que gosta de fazer algumas alocações táticas de curto prazo, talvez esse vídeo ele não vai agregar muito para o seu conhecimento. Mas se você é um investidor com foco previdenciário, gosta de construir um portfólio mais defensivo que gera renda passiva para você a longo prazo, muito provavelmente esse vídeo ele vai entregar pontos muito importantes para o seu crescimento como investidor. Além de destacar as principais características da transmissão paulista que acabam tornando ela um ativo muito valioso para uma carteira de dividendos de longo prazo, não é à toa que ela é uma das maiores posições dentro da carteira do Luiz Barsi. Olha só, meu amigo, nós não podemos negligenciar a reputação do Luiz Barsi, que ao longo de várias décadas conseguiu construir uma fortuna bilionária investindo de maneira bem defensiva em bolsa de valores, sempre com foco previdenciário, acumulando participação em ativos que geram boa renda. E o que o Barsi tem para falar para nós a respeito da transmissão paulista? Agora que, por exemplo, que a TRPL anunciou esse dividendo, o senhor acha que é uma opção para o momento? Acho que nesses 23, 24 reais que está agora ainda é uma boa opção, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Melhor que a TRPL também é uma empresa que tem sido alvo de operações, não é isso? Então, todas elas estão sujeitas a isso. Bom, pessoal, se o próprio Barsi já considerava uma boa oportunidade quando a ação estava sendo negociada a R$ 23, R$ 24, imagina agora ela sendo negociada abaixo dos R$ 22. Então, no dia de hoje, está sendo negociada R$ 21,80. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês, pessoal, os principais aspectos que tornam ela uma boa opção para uma carteira de investimentos de longo prazo, o que vem acontecendo no curto prazo para o mercado estar batendo bastante na cotação dessa empresa. E, por fim, a gente vai fazer um valuation através do modelo de Graham adaptado para a realidade desse ativo, tá? Então, você precisa fazer alguns ajustes na fórmula de Graham para você conseguir encontrar o verdadeiro valor intrínseco do ativo. Essa aqui é uma planilha exclusiva do Clube de Membros e eu vou utilizar ela para a gente chegar no preço justo da transmissão paulista e sabemos qual que é a margem de segurança atualmente desse ativo para aportes. Se esse vídeo te ajudar para a análise da transmissão paulista e ajudar você também na sua caminhada como investidor, fortalece o meu trabalho se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e um comentário aí para a gente ganhar visibilidade aqui no YouTube. A maioria de vocês já sabe que a Transmissão Paulista é a maior empresa privada atuando no segmento de transmissão de energia hoje no Brasil. Ela é uma empresa multinacional, pessoal, então ela tem negócios no setor elétrico, tanto no Chile, no Peru, na Colômbia e até mesmo na América Central. Só o fato da ISA ela trabalhar muitas décadas dentro do setor elétrico, sempre refinando o seu conhecimento e com diversificação até mesmo geográfica desse conhecimento, permite que a companhia ela crie vantagens competitivas, né? Então, você trabalhando muito tempo no mesmo setor, você acaba criando um know-how mais apurado. Nesse sentido, a ISA ela tem algumas vantagens interessantes que geram uma eficiência acima da média. Isso é bom porque é uma empresa com vantagens competitivas para dentro da sua carteira de investimentos de longo prazo. E quais são essas vantagens? A primeira delas é que a empresa consegue entregar os seus projetos com uma antecipação média de 10 meses e com um saving médio de 34% no CAPEX. Isso significa que ela entrega os projetos prontos muito antes do prazo previsto e ela consegue uma economia de custos. Então ela estabelece o preço para fazer o levantamento daquelas torres de transmissão e consegue, no final das contas, entregar o projeto pronto com economia de 34% no custo de construção e operação dos projetos. Olha só que coisa interessante, pessoal. É por isso que, no final das contas, ela acaba arrematando muitos lotes de transmissão, porque ela consegue gerar uma economia de custos e, aliado à antecipação dos projetos, isso acaba trazendo retornos acima da média para a empresa, é claro que isso no longo prazo. Pessoal, outra característica muito importante da Transmissão Paulista para uma carteira de investimentos de longo prazo é o fato dela conseguir blindar a sua carteira contra a inflação. Isso é muito importante porque ela consegue incorporar a alta da inflação nas suas próprias receitas, já que as suas receitas anuais elas são reajustadas pelo IPCA, que é o Índice de Preço
do consumidor amplo. Então imagina você um período no qual a gente tem aqui uma inflação de 2 dígitos afetando bastante o seu poder de consumo. Essa empresa ela tem condições de incorporar essa inflação dentro das suas receitas e repassar para você na forma de dividendos. Olha só que dinâmica interessante desse ativo para sua carteira de investimentos de longo prazo. E um ponto interessante, pessoal, é que as concessões, além de serem todas reajustadas aqui pelo IPCA, são concessões de longuíssimo prazo. Então quando a gente olha aqui para o vencimento das concessões, é tudo para depois de 2039, né? 2040, 47, tem concessão que só vai vencer em 2051. Isso aqui é muito bom, porque não vai forçar a empresa a entrar a qualquer custo nos novos leilões de transmissão. Então ela agora pode escolher qual o ativo que ela quer arrematar. Isso dá mais flexibilidade para a empresa aqui no curto e médio prazo. Pessoal, e toda essa dinâmica de ter uma eficiência operacional acima da média, entregando projetos bem antes do prazo estabelecido e com economia de custos, tendo as suas receitas todas reajustadas pela inflação e contratos de longuíssimo prazo, permite que a empresa tenha um forte histórico de crescimento com geração de valor sustentável. E tudo que você quer para o longo prazo é uma empresa que tenha perenidade, que tenha sustentabilidade na geração de valor, no crescimento dos lucros e também na distribuição dos proventos. É por isso, pessoal, que o Barsi gosta tanto da Transmissão Paulista e é por isso que ela é uma das maiores posições dentro da carteira desse mega investidor. Como a gente viu, a empresa é bem redondinha, tem diferenciais qualitativos, é protegida contra a inflação. Por que o mercado está batendo tanto nesse ativo? Esse ativo estava sendo negociado ali na faixa dos R$ 24, R$ 25 reais, e nos últimos 30 dias já vem acumulando uma queda forte de quase 10% na sua cotação. Hoje o mercado, pessoal, está pagando abaixo do valor patrimonial para ser sócio desse ativo. Isso é um desconto extremamente alto para uma companhia que tem uma margem líquida aqui de 43%, ou seja, um alto nível de eficiência. O que está acontecendo? O que o mercado está olhando e o que você, como pequeno investidor de longo prazo, deveria olhar? Pessoal, o mercado está batendo muito na Transmissão Paulista por causa de 2 principais pontos chaves. O primeiro deles é a alavancagem e o segundo é o dividendos. E esses 2 pontos eles estão correlacionados, tá? A empresa ela tem um payout mínimo de 75% do lucro líquido regulatório. Isso aqui por si só transforma essa ação numa empresa que é considerada aí por muitos investidores uma vaca leiteira, ou seja, uma empresa que distribui quase 100% dos seus lucros na forma de dividendos. Uma empresa boa para gerar renda passiva. Porém, existe um ponto-chave aqui na política de dividendos da empresa que fala o seguinte: a empresa ela vai pagar 75% do lucro líquido regulatório, porém sujeita à aprovação em assembleia e limitada à alavancagem de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, com a possibilidade de pagamento de dividendos intercalares. Pessoal, como vocês sabem muito bem, a Transmissão Paulista ela foi às compras no primeiro leilão de transmissão de 2023. Foi um mega leilão organizado pela ANEEL e nesse caso a Transmissão Paulista ela arrematou sim 2 lotes. Inicialmente iriam gerar para ela aqui uma RAP de 226 milhões, então agregada aqui para suas receitas anuais permitidas. Bastante interessante. Porém, pessoal, o que aconteceu? O consórcio Gênesis, que era um consórcio de pequenas empresas, ele havia arrematado o lote 1, que era um dos maiores lotes desse primeiro leilão de 2023. Porém, a própria ANEEL ela percebeu que esse consórcio de pequenas empresas não teria capacidade de executar os projetos. Então, o que ela faz? Ela faz o repasse do lote 1 justamente para a Transmissão Paulista. Isso no curto prazo pode ser um pouquinho complicado para gente que gosta de dividendos, porque ela vai ter que se alavancar muito mais, tá? Ela vai ter que contratar dívida para conseguir entregar esses 3 lotes dentro do prazo. Então, nos próximos 2 anos, pessoal, não espere muitos dividendos da Transmissão Paulista. É uma empresa que está investindo fortemente. Ela está acrescentando mais concessões para o seu portfólio. E a gente sabe, está expandindo o seu ganho aqui de receita anual permitida, todas elas reajustadas pelo IPCA. Por isso, nos próximos 2 anos, não espere grandes dividendos da Transmissão Paulista. Você provavelmente tem opções melhores no mercado para dividendos no curto prazo. Porém, o investidor previdenciário ele não está preocupado em ganhar um grande dividendo esse ano ou ano que vem. Ele quer um dividendo acima da média e que seja crescente e sustentável a longo prazo. E é nesse ponto que muitos investidores acabam errando, uma visão muito curto prazista, olhando apenas para o dividendo. Você tem que comprar, pessoal, aquilo que todo mundo está vendendo e no contrafluxo do mercado. Assim você consegue fazer bons negócios,
ter boas taxas de retorno em cima dos ativos que você coloca na carteira. Então não é à toa que a empresa está sendo negociada agora por um preço sobre valor patrimonial de 0,82, um desconto de 18% no seu patrimônio líquido. Historicamente, pouquíssimas vezes essa empresa teve todo esse desconto em cima do seu patrimônio. Isso pode acabar se convertendo numa oportunidade apenas para aqueles investidores que têm o foco lá no longo prazo. Então é assim que a gente consegue extrair uma eficiência muito maior do nosso recurso investido, comprando aquilo que está barato e que tem excelentes fundamentos para o longo prazo. Então, uma empresa que possui vantagens competitivas, uma empresa que tem um histórico sólido de crescimento e geração de valor para o acionista nos últimos 20 anos e uma empresa que daqui a pouco vai se desalavancar, ou seja, vai ter mais projetos gerando EBITDA para a empresa. E nesse caso, a gente pode voltar a receber aqui 75% do lucro líquido regulatório. Então, para quem tem paciência e gosta de pagar barato nos ativos, com foco na geração de dividendos sustentáveis a longo prazo, a Transmissão Paulista acaba sendo uma excelente opção. Então a empresa já tem diversas concessões e vai trazer mais 3 concessões para o seu portfólio. Imagina o ganho de renda passiva a longo prazo. Pessoal, agora qual seria o valor intrínseco da Transmissão Paulista? Será que a gente comprando no preço de R$ 21,80 tem uma boa margem de segurança para esse ativo? Bom, vou utilizar a fórmula de Graham adaptada para a realidade dessa ação, tá? Então eu trouxe um vídeo no Clube de Membros explicando a forma correta de utilizar a fórmula de Graham para você não gerar distorções no valor justo do ativo, tá? E para isso a gente vai utilizar tanto o PL histórico quanto o PVP histórico. Então aqui nessa planilha dinâmica basta apenas a gente colocar o ticker da ação e preencher todas as células que estão em amarelo, tá? Então a gente vai colocar o lucro por ação e o valor patrimonial por ação da Transmissão Paulista. Então, um lucro por ação de R$ 3,60 nos últimos 12 meses e um valor patrimonial por ação de R$ 26,75. Pessoal, esses dados estão todos aqui no site do Status Invest, tá? Só você pegar esses dados, dar Ctrl C e Ctrl V na planilha que ela vai te entregar aqui o valor justo. Agora, pessoal, aqui vem o pulo do gato. Eu não vou utilizar esse coeficiente de Graham porque ele aponta para uma ação com preço sobre lucro de 15 e um preço sobre valor patrimonial de 1,5. E eu não quero isso, eu quero saber, na verdade, os múltiplos históricos pelos quais essa empresa vinha sendo negociada, para saber se existe de fato um desconto com base no seu preço histórico. Bom, nesse caso a gente vai pegar aqui o PL histórico da Transmissão Paulista de 2013, mas vamos colocar aqui um preço sobre o lucro de 10, que é o máximo que a gente pagaria para ser sócio dessa empresa. Pessoal, e no caso do preço sobre o valor patrimonial histórico, a média que o mercado costumava pagar para ser sócio da Transmissão Paulista é 1,15. Então a gente vai alimentar nossa planilha também com PVP histórico, tá? Então agora a gente tem o valor justo da Transmissão Paulista, seria algo na casa dos R$ 33,28 com base nos seus múltiplos históricos. Pessoal, perceba que eu nem estou colocando múltiplos muito elevados, né? Eu estou trabalhando aqui com um PL de 10 e um PVP de 1,15, então múltiplos bem baixos e mesmo assim a fórmula está apontando um valor justo de R$ 33,28, ou seja, para quem aporta nos preços atuais, está comprando com a margem de segurança de 52,65%. É claro que no curto prazo a empresa ela não vai ser negociada a 33,28, principalmente porque a gente tem uma alta taxa de juros prejudicando bastante o resultado financeiro da companhia. Ela vai se alavancar, o lucro deve dar uma caída nos próximos 2 anos, mas quando a gente olha para o longo prazo, foi uma empresa que entregou um retorno de mais de 500% nos últimos 14 anos. Então ela bateu tudo, bateu IPCA, bateu CDI, bateu muitas outras ações do mercado e com nível de segurança e eficiência bem acima da média. É por isso que eu considero a Transmissão Paulista uma excelente opção para uma carteira de investimentos de longo prazo. Estou acompanhando de perto essa ação. Existe a possibilidade da Eletrobras se desfazer da sua participação na Transmissão Paulista e nesse caso deve abrir ali uma boa janela de oportunidade. Os membros do canal já estão antenados com essa notícia. Se você quer ter acesso a essa planilha e diversos outros conteúdos exclusivos, eu te convido a fazer parte do Clube de Membros, um valor irrisório de apenas R$ 2,99 por mês para você ter acesso a um oceano de conteúdo importante para sua caminhada como investidor, podendo cancelar a qualquer momento. Se fizer sentido para você, fica aí o convite. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Deixa o seu like, um comentário e fala para mim se você tem essa ação na sua carteira. Ajuda o meu canal a crescer aí, galera. Até o próximo vídeo.